Gente, olha só, em Dourados, a família de 2 crianças mortas num acidente há mais de 20 dias pede por justiça. O motorista que teria provocado o acidente responde em liberdade e alega inocência. E, gente, no meio de tudo isso, está uma das rodovias mais importantes do estado, a BR-163. Vamos ver. A família de Diego Valdir Gomes Miranda, de 6 anos, e Carlos Riquelme Gomes de Freitas, de 9, convive com a dor. Os irmãos morreram depois de um acidente na BR-163 entre Dourados e Carapó, no dia 2 deste mês de março, quando a Kombi onde estavam e era conduzida pelo pai dos meninos foi atingida por essa caminhonete. Carlos, de 9 anos, morreu ainda no local. Já Diego morreu 5 dias depois de ficar internado no Hospital Universitário de Dourados. O advogado que representa a família diz que não houve nenhuma assistência a eles. Não houve nenhum contato para, por exemplo, auxiliar que fosse feito o sepultamento das crianças, só muito depois, vários dias depois, que houve um contato dizendo-se que, eu digo pelo causador do acidente, que haveria um seguro, que poderia ser pago, mas até agora nada de efetivo ou concreto aconteceu. O fato é que eles contaram com auxílio de familiares, para poder pagar o sepultamento do primeiro filho, e no segundo filho eles precisaram fazer uma vaquinha na internet para recolher valores para poder fazer o sepultamento. O motorista de 35 anos, suspeito de provocar o acidente, segue respondendo em liberdade por homicídio culposo no trânsito, quando não há a intenção de matar. O despacho de indiciamento dele foi constituído no dia 19 deste mês de março. A equipe de investigação aqui do primeiro Distrito Policial aguarda a conclusão do laudo de perícia no local do acidente, do laudo necroscópico do corpo das vítimas e ainda do laudo de vistoria dos 2 veículos. No acidente, o pai, a mãe e uma irmã dos meninos também estavam na Kombi, foram socorridos e não tiveram ferimentos graves. O motorista da caminhonete é uma pessoa com deficiência, não tem um dos braços. Ele levou 22 pontos na cabeça. A defesa da família questiona se o carro era adaptado e aponta que o condutor deve responder por homicídio doloso, pois teria assumido o risco de matar. Uma pessoa dirigindo, ao que se sabe, em alta velocidade. Uma pessoa que se negou a fazer o bafômetro. Uma pessoa que tentou ultrapassar 3 veículos de uma vez só, de testemunhas do fato, atestando que a velocidade era entre 150 e 200 km por hora. Uma pessoa que, ao que se sabe, dirigia um carro não adaptado, já que ela não tinha condição, não tem o braço direito, ora, ela assumiu esse risco. O advogado diz ainda que a concessionária responsável pela BR-163 teria responsabilidade compartilhada. A BR-163 tem 845 quilômetros sob concessão desde 2014 e está previsto para maio um novo leilão que pode ou não manter a atual responsável pela gestão. A rodovia federal se tornou um desafio para a fiscalização, muito pela imprudência crescente dos condutores, como explica o chefe de operações da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Dourados. A BR-163 tem trechos em que a velocidade regulamentar para veículos de carga, veículos mais pesados, é 80 km por hora e para os veículos leves até 100. Então, nas fiscalizações de excesso de velocidade, nós constatamos um excesso muitas vezes acima de 50%. E que isso vai colocando em risco não só o próprio veículo, como também todos os usuários da rodovia, e os sinistros acabam sendo bem mais graves com esse excesso de velocidade. De janeiro até o dia 3 de março deste ano, já foram 9 mortes na 163, incluindo a dos 2 irmãos. Segundo a PRF, a fiscalização foi intensificada em vários pontos, mas a proximidade com a área urbana também é um fator de peso na crescente no número de acidentes. Pelo desenvolvimento natural das cidades, acaba que o fluxo de veículo aumenta. E com esse aumento da cidade, o trecho urbano acaba recebendo uma grande diferença de veículos, automóveis, motocicletas, bicicletas, pedestres e os veículos de carga e os veículos de passageiro. Então, nesse trecho, requer dobrar a atenção e o respeito a cada um dos usuários da rodovia
para que não ocorra esse tipo de sinistro. Para o vice-presidente da Comissão de Trânsito da OAB em Dourados, a legislação de trânsito é punitiva, mas há uma demora na conclusão dos casos. Ela é punitiva, adequada à nossa sociedade, ela sofre constantes atualizações e é mais rigorosa que o próprio Código Penal. No entanto, o que a sociedade quer é uma maior celeridade na aplicação da lei. As autoridades, têm que incentivar a educação para o trânsito, têm que incentivar o cumprimento da lei de trânsito. É só cumprir a lei que as coisas funcionam. Vamos voltar a falar com a Thalita Andrade, aí, que está por dentro aí desses detalhes, como vocês viram na reportagem aí. Thalita, diz pra gente uma coisa. Você que tem aí a defesa, o que diz a defesa do motorista e também da concessionária aí da BR-163? Martim, é o seguinte, a gente falou com o advogado Maurício Haslan, ele que representa esse motorista de 35 anos da caminhonete que teria, segundo as investigações iniciais, provocado esse acidente com a Kombi onde estavam os dois meninos. O que o advogado passou para a gente? A defesa também entende o caso como de homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Segundo o advogado Maurício Haslan, o motorista da caminhonete seguia dentro da velocidade permitida na BR-163, naquele trecho, para carros, para veículos leves, e foi surpreendido pela entrada da Kombi, que, segundo a versão apresentada pela defesa, teria entrado na BR-163 por uma estrada vicinal com velocidade abaixo do limite da via, ou seja, entrou devagar na pista da BR-163 e ainda, conforme o advogado, com as lanternas traseiras apagadas, o que teria dificultado a visibilidade para o motorista dessa caminhonete tentar evitar ali, portanto, o impacto com a Kombi que acabou provocando toda essa tragédia. Ainda conforme a informação do advogado de defesa do motorista da caminhonete, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro porque teve, portanto, como a gente viu aí na reportagem que a gente exibiu, um ferimento na cabeça e precisou levar 22 pontos. Por conta disso, ele não fez, segundo o advogado, o teste do bafômetro. Não foi uma recusa por estar alcoolizado, conforme a versão apresentada. Foi porque ele precisaria desse atendimento médico. Outro ponto importante da gente destacar sobre o que diz a defesa é com relação à questão envolvendo o carro que esse motorista conduzia. Como a gente viu, ele é uma pessoa com deficiência, não tem o braço direito e, segundo o advogado, o carro dele é automático. Essa caminhonete é automática e, portanto, ele poderia sim, apesar da deficiência, estar conduzindo esse veículo dentro das normas que estabelecem aí o Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, houve ainda, segundo o advogado, uma culpa concorrente. O que seria essa culpa concorrente? O motorista da Kombi, na versão apresentada por esse motorista da caminhonete, teria aí assumido também o risco pelo acidente por entrar em velocidade baixa na BR-163 por uma estrada vicinal, com as lanternas do veículo apagadas e ainda sem cinto de segurança em nenhum dos ocupantes. Mas eu reforço aqui que essa é a versão apresentada pelo advogado de defesa do motorista da caminhonete. Então, todas essas versões são apuradas pela Polícia Civil, que deve concluir esse inquérito até o dia 19 de abril, ou então prorrogá-lo por um tempo aí de mais 30 dias, caso o delegado responsável ache necessário novas diligências. Vamos falar também sobre a questão envolvendo seguro, porque, segundo o advogado de defesa do motorista da caminhonete, há um seguro para as vítimas. Ele já teria feito contato com o advogado das vítimas e esse seguro estaria para ser liberado. Portanto, ele apresenta essa versão contrapondo aí o que foi dito pelo advogado da família de que não houve nenhuma assistência até o momento. Ele alega que tem um trâmite para esse seguro ser liberado, mas que um valor será destinado pela seguradora para a família dos meninos.
Ainda sobre esse caso, que é um caso que envolve vários tipos de responsabilidades que estão sendo apuradas pela polícia, a CCR, ela também se posicionou sobre o que tudo aconteceu, já que a família aponta que houve uma demora no atendimento da concessionária para envio de ambulância e de carros até o local do acidente, e a defesa do motorista da caminhonete também acredita que há uma responsabilidade da CCR por falta de iluminação, por exemplo, naquele trecho ali da BR-163. A assessoria da CCR se posicionou por meio de nota, dizendo que no dia 6 desse mês de março, firmou um compromisso junto com a PRF para poder reforçar a fiscalização já existente no trecho do quilômetro 251, próximo ao acesso de Sitiocas ali pela BR-163. Entre as medidas já teriam sido implantados ali no local a melhoria dos acessos com a colocação de fresado, instalação de novas placas de sinalização e aplicação também de linhas de estímulo de redução de velocidade. Isso no acesso a Sitiocas, que é um problema também muito questionado pela população que mora ali naquela região e que inclusive a gente mostrou aqui já em reportagem no MS1. Já com relação ao trecho do quilômetro 249, onde infelizmente houve esse acidente com a morte dessas duas crianças, a CCR aponta nessa nota que houve aí um atendimento necessário prestado pela concessionária para a família e também para as vítimas envolvidas nesse acidente, com o envio, por exemplo, de uma ambulância que chegou em menos de 20 minutos no primeiro contato e também envio de outros veículos para prestar assistência ali naquele ponto. Além disso, em longo prazo, a CCR diz que vai fazer intervenções ali para trazer mais melhorias para o trânsito de quem passa naquele local e mais segurança com sinalizações e também iluminação. Para fechar, viu, Martim, a CCR ela tem um contrato de concessão da BR-163, contrato esse que se encerra no mês de maio, no dia 22, quando será aí aberto um novo leilão da rodovia para definir se a CCR se mantém ou não como a concessionária responsável por ali. Importante a gente falar que a gente vai seguir acompanhando esse caso e a conclusão do inquérito sobre a morte desses meninos aí na BR-163 e, claro, novamente aqui os nossos sentimentos à família dessas duas vítimas. Eu volto contigo. É isso mesmo, nossos sentimentos. Obrigado pelas informações completíssimas como sempre, Thalita. Gente.